Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos mais uma vez para a transmissão de subsídios da lição de número 4 da revista de Escola Bíblica Dominical, editada pela CPAD e empregada pela imensa maioria das Assembleias de Deus no Brasil e também por outras igrejas e outras denominações. O tema que hoje temos diante de nós é o encontro de Ruth com Boaz. O texto bíblico está em Ruth, o texto bíblico da leitura em classe está em Ruth, capítulo 2, versos 1 ao 4, verso 11, verso 12 e depois o verso 14. O encontro de Ruth com Boaz. No entanto, antes de entrar na exposição com alguns subsídios básicos, deixe-me só fazer aquela recomendação. Venha para o nosso time, venha para o time que está ganhando. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e seja um dos nossos, daqueles que juntos, todas as semanas, aqui está esse grupo para aprendermos aos pés do maior mestre, o mestre dos mestres, o Senhor Jesus. Portanto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e seja parte dessa nossa família. Ditas essas palavras, essas preliminares, vamos já de imediato ao assunto, ao tema, o encontro de Ruth com Boaz. E a primeira coisa para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção, eu venho enfatizando esse ponto nas lições anteriores e faço questão de enfatizá-lo ainda mais nesta lição, porque muitas vezes usamos em nossa linguagem cristã uma ideia de acasos, como se as coisas acontecessem por coincidência, como se as coisas ocorressem simplesmente como decorrência da própria vida, das próprias circunstâncias, e eu gostaria de inicialmente frisar que em relação ao plano de Deus não há acasos. As coisas não ocorrem no varejo, as coisas não ocorrem a bel prazer de qualquer um, mas Deus, como já enfatizei, Deus trabalha através das contingências para que o seu propósito se cumpra e, repito uma vez mais, é a velha tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano e o homem é responsável pelos seus atos. No entanto, de uma forma que nenhum teólogo é capaz de explicar. As tentativas são feitas já ao longo de mais de 500 anos em que a teologia vai se tornando robusta. Várias tentativas procuram solucionar essa tensão, mas não há como solucioná-la. Deus tem as suas formas, as suas maneiras, mas de maneira soberana ele age através das contingências, através das circunstâncias.
Por que eu chamo a atenção para este ponto? Não vou retornar às lições anteriores, senão usar a lição de hoje. Temos aqui o encontro de Ruth e Boaz. Primeiro, este encontro não foi programado. Ninguém pegou, claro que estou aqui fazendo uma hipérbole, ninguém pegou o telefone, ninguém pegou o WhatsApp, ninguém pegou o SMS, ninguém pegou o Messenger e mandou uma mensagem para Boaz: olha, hoje Ruth vai passar aí por suas plantações, permita que ela também possa colher algumas espigas para a sua sobrevivência e também a nossa sobrevivência. Digamos que Noemi pudesse ter feito isso. Claro, hipérbole, naquela época não havia esses meios de comunicação e eu estou sendo até meio idiota quando uso esse tipo de analogia. Mas é para você entender, não foi nada programado. O texto, como temos aí na leitura em classe, começa dizendo: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Logo no verso seguinte, e Ruth, a Moabita, o texto faz questão de destacar este ponto, Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E o verso 3, para aduzir ao comentário, foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Esses 3 versos nos ajudam a entender essa questão das contingências. Como eu disse, não foi nada programado, não foi nada planejado. Mas Noemi sai, claro, estamos aqui tratando da cidade de Belém, e sai para colher espigas. Naquela época era muito comum nas cegas, nas colheitas, que as espigas que caíssem e que ficassem à margem pudessem ser colhidas pelas pessoas mais pobres para a sua sobrevivência. É um conceito bastante interessante, porque é um conceito de generosidade. Não é colher o resto, ou seja, não eram espigas, digamos, de má qualidade, espigas menores, mas à medida em que a colheita era feita, naquela época não havia tecnologia, não havia o maquinário que hoje existe para essas grandes colheitas, e subentende-se pela leitura do texto, o texto diz que Boaz era homem valente e poderoso, então ele era um homem próspero, rico, um agricultor. Naquela época não havia maquinário, a colheita era feita à mão, e nesse processo algumas espigas iam caindo à beira do trabalho de coletar, de cegar, né, os frutos. Bem, o que temos? Noemi usa a tradição, não é? Essa tradição de generosidade, e pede licença a Noemi para ir coletar as espigas que sobrarem, as espigas que caírem, o que lhe era de direito segundo a própria lei. Então essa é uma lição que a gente aprende, a lição da generosidade. Mas o ponto para o qual eu quero chamar a atenção é que ela pede licença para ir atrás dos segadores, e caiu-lhe em sorte o campo de Boaz. E quem era Boaz?
o texto diz que Boaz era da geração de Elimeleque, aqui no verso 1, e de novo lá no verso de número 3, diz que era da geração de Elimeleque. Veja aí como não há acasos, veja aí como não há coincidências. Quando diz que era da geração de Elimeleque, isso implica em afirmar que ele era parente de Elimeleque. Nós não temos aqui elementos objetivos para afirmar que tipo de parentesco. O comentarista, pastor Silas Queiroz, menciona que provavelmente pudesse ser um sobrinho, mas essa condição de parente lhe dava o direito de ser o remidor. Claro que no decorrer da história, da narrativa do livro de Ruth, você vai encontrar um outro parente mais chegado. E dessa questão eu não quero tratar agora, para a gente não antecipar assuntos. Havia um parente mais chegado. Mas, em tese, também Boaz era um parente remidor. Ele tinha o direito de comprar as terras de Elimeleque e também tinha o direito de casar-se com a viúva e, nesse caso, também numa amplidão do sistema legal para a época, certamente ele tinha o direito de casar-se com Ruth, porque ele casa-se com Ruth. A partir do momento em que ele adquire o campo, a partir do momento em que ele legitimamente assume essa condição, e como eu disse, vamos deixar isso para as lições posteriores, então ele passa a ter esses direitos, né, de remir, de comprar o campo de seu parente e também de casar-se com Ruth. Mas qual é o ponto que eu destaco aqui? O ponto que eu dstaco é que Noemi permite a Ruth, diz a Ruth, vá, faça o seu trabalho, mas coincidentemente, entre aspas, Ruth vai colher exatamente nas terras que pertencem a Boaz. Veja aí a coincidência entre aspas. É para esse ponto que eu chamo a atenção. Nós precisamos ficar atentos, como cristãos, às circunstâncias, aos sinais. Às vezes, queremos ouvir uma palavra profética, e eu não estou dizendo que não se possa ouvir a palavra profética, mas essa palavra precisa ser julgada e confirmada pelas circunstâncias. Às vezes queremos que Deus lá do céu faça como fez no dia do batismo de Jesus, e se ouça uma voz do céu, ou se ouça uma voz intimista no coração. E eventualmente nós não estamos analisando as circunstâncias, não estamos analisando as contingências e não estamos percebendo o modo como Deus usa as contingências para que o seu plano se cumpra na nossa vida. Se você parar para pensar, e às vezes eu paro para pensar e percebo quantas vezes as contingências me levaram a uma situação que depois eu fui perceber que era essa a vontade de Deus. É aquele texto ali de João capítulo 3, em relação a Nicodemos, em que Jesus diz que o Espírito Santo é como um vento que sopra onde quer. Nós não temos domínio sobre a ação do Espírito. É o Espírito quem conduz a igreja e é o Espírito quem conduz cada crente em particular. E, portanto, nós precisamos ter essa capacidade de escutar os sinais.
de perceber os sinais, de analisar os sinais, claro, em oração, lendo a Escritura, mas às vezes numa pequena frase, numa pequena palavra que você lê, que você ouve, essa pequena palavra, essa pequena frase pode ser um sinal de Deus para você, dando-lhe direção para onde você deve caminhar, em que direção você deve seguir. Então, para mim, a lição de hoje simplesmente se resume a este ponto. Deus trabalha através das contingências. Ela vai cegar exatamente no campo de Boaz. E o mais interessante, Boaz não estava. Você descobre isso mais adiante, aqui no verso de número 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Ele vem de Belém, claro, para fazer aquele trabalho de administração, de supervisão, de acompanhar como estava a colheita, de acompanhar como estava a cega. E é exatamente nesse momento que Boaz pergunta aos seus trabalhadores, quando ele vê Ruth, quem é essa moça? Ele não faz essa pergunta de forma capciosa, ele não faz essa pergunta simplesmente para se assegurar que era Ruth. Não, ele faz exatamente por desconhecer de quem se tratava. Quem é essa moça? Ou de quem é essa moça? E aí eles respondem: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Volto a dizer, na vida cristã não há coincidências. Eu não preciso aqui fazer tratado teológico, não preciso aqui tentar argumentar com estes ou aqueles outros argumentos, porque o texto é claro. É aquela maneira de se ler a Bíblia intuitivamente, é o método indutivo. Ou seja, deixar que a palavra de Deus induza em nossos corações a verdade que ela expressa. O dedutivo é diferente. Dedutivo, você tem uma ideia preconcebida, você já preconcebeu a ideia e aí você vai para a Escritura em busca de elementos que sustentem essa ideia que você preconcebeu. O método indutivo é o contrário. Você deixa que a Bíblia, primeiro, lhe induza a você entender as verdades que ela expressa. E aqui o texto é muito claro, não existe aqui na narrativa qualquer capciosidade. É uma narrativa de um evento comum, digamos assim, de um evento ordinário, de um evento que pode acontecer todos os dias, e aconteceu exatamente nesse episódio aqui narrado, que ela vai cegar, aliás, vai colher as espigas no campo de Boaz, parente de Elimeleque, e que tinha o direito de ser o parente remidor, embora houvesse um parente mais achegado. Isso aí fica para outra lição, mas ele era o parente remidor. Então, esse para mim é o ponto principal da lição. Para mim, é o ponto principal da lição. Deus trabalha através das contingências, através das circunstâncias. Eu não estou dizendo que você não possa orar e que não deva orar, não estou dizendo que você não deve ler a Bíblia e que não possa ler a Bíblia, eu não estou dizendo que os dons de Deus, os dons espirituais já sejam ultrapassados, ao contrário, eu creio na
contemporaneidade dos dons, mas geralmente, quando ouvimos uma palavra profética, preditiva, essa palavra deve ser julgada e ela também tem de ser consubstanciada pelas circunstâncias. As circunstâncias dirão. Eventualmente, claro, pode haver a adversidade, mas, de maneira geral, as circunstâncias dirão para onde devemos caminhar. E aqui ocorreu exatamente dessa forma. Quando você continua fazendo a leitura do texto bíblico, e aqueles segadores informam que se tratava de Ruth, a nora de Noemi, qual foi a orientação de Boaz? Está aqui no verso de número 7. Aliás, no verso de número 8. Porque no 7, ela mesma pede licença aos segadores, né? Dizendo, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde amanhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Aí vem o verso 8. Verso 8, então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vais colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos, verso de número 9, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Em outras palavras, Boaz abre as portas para Ruth. Boaz escancara as portas para Ruth. Boaz dá plena liberdade a Ruth de ir atrás das moças que trabalhavam também no campo, de tomar água dos vasos que estavam disponíveis no campo para aqueles que tivessem sede. Ou seja, ela passa a ser tratada com um coração generoso, o coração de Boaz, coração generoso. Pois bem, quando olhamos aqui o comentário, não é? Quando verificamos aqui, inclusive, o próprio texto, não é? O texto termina aqui no verso 14, dizendo, e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado e comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Sobejou, nós estamos usando aqui uma linguagem da Almeida Revista e Corrigida, então uma linguagem um pouco arcaica, ou seja, sobejou, sobrou, não é? Houve sobra. Ela se fartou e ainda houve sobra em relação ao que ela comeu, ou seja, fartura, generosidade. Mais um ponto que me chama a atenção aqui no texto é a expressão de Boaz para Ruth, quando ele diz assim, preste bem atenção, no verso de número 12, primeiro, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a brincar. Veja como Deus é
manifestado nas palavras de Boaz. E isso nos leva àquela declaração que já estudamos na lição anterior, quando ela diz para Noemi: o teu Deus será o meu Deus. E antecede esta frase com a expressão: o teu povo será o meu povo. Aqui, Boaz atesta, Boaz autentica nessa frase final aqui do verso de número 12, quando ele diz, vou ler o verso todo, não é? O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a brincar. Que coisa tremenda e poderosa! Boaz dá testemunho da fé de Ruth. Boaz dá testemunho que autentica a conversão de Ruth ao Deus de Israel, ao povo de Israel. Você percebe na leitura do texto, quando os segadores se referem a Ruth, eles se referem a ela como moabita, como uma estrangeira que se abrigou debaixo do abrigo do povo de Israel e debaixo das asas do Deus de Israel, mas eles se referem a ela como moabita. No entanto, aqui Boaz se refere a ela como alguém que se abriga, que se despoja, que se coloca debaixo das asas do Todo-Poderoso. Isso evoca para mim, claro, não vou entrar aqui no mérito cronológico, estou apenas aplicando a palavra, não é? Aquele que se esconde no esconderijo, aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, para ir já para a conclusão, essa lição de hoje, a ênfase dela, o eixo dela é Deus trabalhando através das contingências. As circunstâncias trabalhando para que o plano de Deus se cumpra, para que Ruth venha a ser a bisavó de Davi, venha a ser a bisavó de Davi. E claro, para que ela esteja também como parte da genealogia de Cristo, onde encontramos ali 5 mulheres, como já mencionamos anteriormente, nas lições anteriores. Então, a primeira lição: Deus é soberano, o homem é responsável, mas Deus trabalha através das contingências para que o seu propósito se cumpra. A outra lição é a lição da generosidade. Sermos generosos não nos faz mal algum. Claro que generosidade aqui não é dilapidar o patrimônio. Claro que generosidade aqui não é sair distribuindo dinheiro a granel. A generosidade é entender a necessidade do próximo e, dentro das nossas condições, darmos também a nossa contribuição para que os mais necessitados possam sobreviver e, eventualmente, até progredir e, eventualmente, até prosperar na vida. Por exemplo, você que é empresário, você que é empreendedor, você que pode abrir espaço para outras pessoas que têm potencial, mas às vezes não encontram meios, não encontram oportunidades.
eventualmente você pode ser esse instrumento de Deus para abençoar alguém que lá na frente poderá até lhe abençoar de volta. Você poderá abrir espaço para alguém que lá na frente, através dessa pessoa, Deus vai cumprir os seus propósitos em alguma situação para a qual você não sabe e a qual você desconhece. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que ocorrerá daqui a 10 anos, o que ocorrerá daqui a 20 anos. Eu vejo pessoas hoje que lá atrás nós não dávamos nada por elas, né? Nós não dávamos nada por elas. E eventualmente hoje essas pessoas estão em posição e sendo abençoadas e também abençoando, sendo solidárias, sendo generosas, porque as contingências foram usadas por Deus para que elas chegassem aonde estão. Eu não gosto muito de usar exemplos pessoais, mas eu nasci num lugar, ainda hoje, é um lugarejo, fica no interior da cidade de Petrópolis, lá no distrito de Pedro do Rio. Você entra em Pedro do Rio, segue adiante, vai chegar em Secretário, e depois de Secretário você tem várias bifurcações, e uma dessas bifurcações leva a um lugarejo chamado Gambá. Eu sou gambaense. Gambá foi o primeiro campo de trabalho de meu pai, pastor Joaquim do Couto. Com seus 22 anos, ele foi já para esse lugarejo de tempo integral para dirigir a congregação do campo de Petrópolis. E em Gambá, o meu irmão mais velho já tinha nascido, ele nasceu em São José do Vale do Rio Preto, e eu e o meu irmão do meio, mais velho do que eu, pastor Israel Couto, nascemos no Gambá. Eu poderia imaginar que hoje estaria onde estou? Eu poderia imaginar, ao longo da minha trajetória, lá com meus 15 anos, com meus 14 anos, 13 anos, 12 anos, mas são as contingências, os sinais de Deus, e você, atento a esses sinais, seguindo esses sinais para que você seja conduzido, soprado pelo Espírito Santo e levado aonde o Espírito Santo quer que você chegue. É a lição que eu tenho em relação ao comentário desta semana, a lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz, e a lição da generosidade, coração generoso, coração que abençoa, prestem bem atenção, sem esperar nada em troca. Ou seja, abençoa e, eventualmente, não quer nem que as pessoas saibam que você foi generoso. Esse foi o espírito de Boaz. Abençoou, e eu não creio que naquele momento ele nutrisse qualquer expectativa, senão um aspecto legal que provavelmente ele já soubesse: ele era parente remidor, embora houvesse um parente mais chegado. E isso nós veremos numa outra lição. Se a gente puder amanhã, aliás, no próximo domingo, passar esses 2 pontos para as nossas classes, nós já teremos um grande feito, porque nós precisamos entender a soberania de Deus e estar atentos aos sinais que Deus dá, e ao mesmo tempo precisamos ser generosos para com aqueles que são necessitados e dependem que estendamos as mãos a essas pessoas, que pode ser de qualquer forma, inclusive, como eu disse agora há pouco, até através de um emprego. Até através de um emprego, para que essa pessoa cresça, prospere e possa
ter uma vida digna diante de Deus. Um abraço a todos e um beijo no coração e até a próxima semana. Lembrando, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receberem as notificações. Grande abraço!